Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para estarmos falando sobre a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nós estamos para iniciar no próximo domingo uma lição nova, né? O quarto trimestre de 2025, né? A nossa Escola Bíblica Dominical é Escola Bíblica Dominical Betel. E nós vamos estar falando nesta próxima lição sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E quem nos escreveu esta lição desse quarto trimestre de 2025, uma lição muito importante, foi o pastor Valdir Alves de Oliveira, um excelente pastor e professor de escola bíblica dominical. Ele é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, Baleia, em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira, a qual pastoreou por 22 anos. É economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, Distrito Federal, bacharel em teologia, autor de 15 livros, vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, AELDF, conferencista na área de casais e família e palestrante para obreiros e líderes. Aqui está parte da biografia, da história curricular, do pastor Valdir Alves de Oliveira, um homem de Deus, e deixa também uma palavra, para os alunos, acerca da lição que será discorrida, a qual se aplica para a minha vida e para a sua vida e para todos os discípulos de Cristo dos dias de hoje. Então, o estudo dos relatos bíblicos sobre a história de homens e mulheres que foram chamados e capacitados por Deus para levar adiante o seu perfeito plano para a humanidade. Nos proporciona também, relevantes lições e princípios a serem aplicados na vida diária dos discípulos de Cristo hoje. Veremos que, mesmo sendo seres humanos, com limitações e debilidades, vivenciando circunstâncias difíceis e desafiadoras, eles foram fiéis e perseverantes na fé em Deus e atentos a oportunidades proporcionadas pelo Senhor. A força, a determinação e o esforço destes personagens tinham sua fonte no Senhor e em sua vontade relevada. Que possamos também seguir esses exemplos maravilhosos, com a indispensável ajuda do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, pois somente assim é que conseguiremos ter êxito no nosso ministério e na nossa vida de liderança dos dias de hoje. E nós vamos estar nessa presente lição, estudando Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Mas o nosso querido pastor Valdir Alves de Oliveira, ele deixou para nós aqui 13 lições maravilhosas, primeiro, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Também Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência.
E a lição 3, Caleb, né, perseverança na fé, rumo à terra prometida. A lição de número 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. A lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. A lição de número 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. E a lição de número 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. A lição de número 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Lição de número 10, Pedro, Deus transforma impulso em missão. Lição de número 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lição de número 12, Dorcas, as boas obras que falam por si. E, por final, a lição de número 13, Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Nós temos aqui um texto áureo, né, que está em Êxodo capítulo 18, versículo 18, que diz: totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Êxodo capítulo 18, versículo de número 18. Nós temos aqui uma verdade, né, para ser vivida. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Os textos que nós temos aqui de referência está em Êxodo 18, versículo 21, 22, 23 e 24, que diz assim para nós: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Versículo 23, se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá a seu lugar. O versículo de número 24, e Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então nós temos aqui o texto áureo, nós temos também uma lição, ou nós temos uma aplicação, uma leitura diária, né, de segunda a sábado, porque no domingo nós estaremos estudando essa lição. E o que o pastor Valdir deixa aqui recomendado para a leitura diária é Êxodo capítulo 2, versículo 16 a 20. Moisés salva as filhas de Jetro dos pastores maldosos. Na terça-feira, Êxodo 2, 21 a 25. Jetro dá a Moisés sua filha Zípora como esposa. Leitura da quarta-feira, Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Lição da quinta-feira, Êxodo 4, versículo 18. Moisés pede ao sogro para visitar seus irmãos. Lição da sexta-feira, Êxodo 18, versículo 1. Jetro ouve falar as maravilhas de Deus ao povo de Israel. E no sábado nós temos a leitura diária em Números, capítulo 10, versículo 29. O Senhor prometeu boas coisas a Israel. E para
que possamos iniciar a nossa lição, nós temos aqui uma introdução e logo nós teremos também uma explicação e discorreremos chegando ao final da nossa lição. Então a nossa introdução é: o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. E nesta lição veremos como Jetro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Então vamos aqui a uma breve explicação, né, para que já está um pouco tarde, para que o nosso vídeo não fica muito extenso, né? Então, em primeiro lugar, nós temos Moisés como líder. Estava liderando o povo de Israel sozinho, julgando e ensinando a lei de Deus. E em segundo lugar, nós temos aí uma sobrecarga que estava sobre Moisés, né? O peso da liderança, né, estava muito para Moisés. Jetro percebeu que Moisés estava se desgastando, E em terceiro, nós temos Jetro aconselhando a Moisés, né? O conselho de Jetro. Então, em primeiro lugar, Jetro, ele ensina sobre a delegação de autoridade. Jetro sugeriu que Moisés delegasse autoridade a homens capazes e tementes a Deus para julgar casos menores. E em quarto lugar, nós temos qualidade para os líderes, né? Seria homens capazes e tementes a Deus, verdadeiros, e que odiassem a cobiça, que não fosse avarento, que não fosse cobiçosos, né? E nós temos também o conselho de Jetro a Moisés sobre a hierarquia, né? Então Jetro, ele propôs uma estrutura, né, hierárquica com Moisés como líder supremo e os líderes delegado para julgar casos específicos, né? Então, Moisés seria o líder supremo, né, dos maiorais de 1000, dos maiorais de 100, dos maiorais de 50 e dos maiorais de 10. Moisés delegava a autoridade a eles e eles resolviam os casos, né, pequeno que não surtia tanto efeito, né, para que eles pudessem ser prejudicados diante da lei de Deus, e os casos que fossem difíceis, que fossem maiores, eles reportava a Moisés, e Moisés então, consultando a Deus ou tendo ali um discernimento, ele resolveria aquela situação. Então Jetro, né, conhecendo Jetro em primeiro lugar. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado de Reuel. Aí a gente vê lá em Êxodo 2:18 e Números 10:29. Também nós temos maior que todos os deuses, o 1.1. Moisés, né, contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, né? O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então, bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel, né, com soberba. Êxodo 18:8, versículo 1. E aqui nós temos também Jetro
beneficiando a Moisés com seus conselhos. E os benefícios era para Moisés, primeiro era o alívio, né, porque ele estava sobrecarregado, então ele teve alívio. Segundo lugar, eficiência. Com os conselhos, Moisés pôde ter eficiência e maestria no guiar, no julgar, no orientar o povo de Israel pelo deserto e na retirada do povo da terra do Egito e até chegar em Canaã. Em terceiro, desenvolvendo líderes. Moisés pôde também ali com os conselhos desenvolver líderes em Israel. O 1.2, Jetro, o bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Êxodo 18, versículo 1 a 5. O 2, tópico de número 2, aprendendo a ouvir. Aprendendo a ouvir. O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Provérbio 12, versículo 15. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Provérbios 11 a 14. Então, esse é um bom paralelo entre o tolo e o sábio. Então, o tolo, ele se apoia na sua própria tolice, quanto ao sábio, ele prefere ouvir, e apoiar-se em bons conselhos. Então, o falar é prata, mas o ouvir é ouro. O 2.1, Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou a Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e temente a Deus, que soubessem ensinar a outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 2. Então é assim também, nós precisamos ser orientados, ser guiados pela palavra de Deus e teremos sucesso no que estaremos fazendo. Tópico 2.2. O melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19, versículo 20. Então, rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Então, não sejamos tão negligentes a ponto de não querer aplicar em nós e sermos praticantes da palavra do Senhor, porque assim estamos rejeitando o próprio Deus, não somente sua palavra, mas o próprio Deus, com todos os seus benefícios que ele tem para nós. A procedência do conselho, 2.3. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. Então, é preciso ser prudente, e avaliar se quem está nos aconselhando, para que a gente possa ter sucesso na nossa caminhada e no que estamos pretendendo realizar. O tópico de número 3, rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmo de número 1 e versículo de 1 ao 6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos eles querem nos atrair com conselhos enganosos. Mas se nós tivermos prazer na lei do Senhor e nela meditarmos, não seremos enganados. Então, que possamos rejeitar os maus conselhos, assim estamos rejeitando também aqueles que o aconselham mal. O tópico 3 de 3.1, conhecendo
o conselheiro, né? Conversas que não edificam, elas tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Então, ceder aos conselhos mundanos, né, de pessoas que não têm comunhão com Deus, é abrir espaço para que valores, né, como integridade, fidelidade, respeito, por exemplo, sejam desprezados, né? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. O tópico de 3.2, analisando o conselho. Ao receber um conselho, né, devemos procurar não colocar em prática logo em seguida, né, logo de imediato. Mas primeiro precisamos buscar a direção de Deus em oração, depois confronte a orientação recebida com seus princípios, né, que foi o que Jetro fez, orientou a Moisés, né, a consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, né, e é isso que devemos fazer sempre, né, sempre, para sermos bem-sucedidos e para que discergamos se o conselho é bom, se vai dar certo. Precisamos consultar o Senhor, apresentar a Ele, né, o conselheiro, o conselho, e assim Deus nos dará uma resposta que nos edificará e nos levará ao sucesso. Tópico de número 3.3, cuidado com os maus conselhos, né, porque há muitos tipos de pessoas negativas, né, no mundo, né, ciumentas, invejosas, né, sabotadoras e assim por diante. E por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras, pessoais, né, moralmente também, né? Portanto, nós devemos observar e avaliar, né, questionar e principalmente consultar o Senhor acerca, né, dos maus conselhos ou dos conselhos recebidos, para que possamos ser abençoados. A conclusão diz para nós: todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar, que você possa buscar o Senhor e que você seja muito abençoado. E se você ainda não é inscrito no canal e está vendo pela primeira vez, eu te peço, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e seja abençoado. Forte abraço. E todos os dias nós teremos o nosso bate-papo sobre a Escola Bíblica Dominical Betel. Deus abençoe.